Olá, paz a todos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sou Alex e você está no canal Alex Cristóvão. Se é a tua primeira vez por aqui, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Espero que você venha gostar do nosso conteúdo. O vídeo de hoje é: Deus está castigando o mundo por causa desta cena? Preste bastante atenção nessa cena, onde nós vemos um personagem representando o diabo e outro personagem representando Jesus. E o personagem representando o diabo arrastando pela avenida o personagem representando Jesus. Isso aconteceu durante um carnaval. E eu estou vendo muitas pessoas falando que o que está acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, é devido a esta cena. Porque Deus está se vingando, Deus está pesando a mão dele. Muitos usam até versículos bíblicos dizendo: olha, de Deus não se zomba. E realmente eu concordo, a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Mas vamos entender o contexto deste episódio, vamos entender se realmente o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, já mais de um ano acontecendo, se realmente é juízo, é vingança de Deus. Primeiro ponto para nós analisarmos é onde começou esse problema, essa pandemia. Onde começou? Lá em 2019, numa cidade da China de Wuhan. Em 2019, se eu não me engano, esse dia desse carnaval foi em 2020. Então foi lá em 2019, lá no outro lado do mundo, vamos colocar assim. Então já começa um questionamento aí. Segundo, olha só, carnaval existe em todos os países? Em todos os países tem carnaval, assim como tem aqui no Brasil? Olha, não estou sendo a favor do carnaval, pelo contrário, não gosto de carnaval, nunca gostei de carnaval, nem quando eu estava aí perdido no mundo, nas festas, na zoeira, nunca gostei de carnaval, então muito menos hoje, né, servindo a Deus. Então, não existe carnaval em todos os lugares do mundo, somente aqui no Brasil, do jeito que é, né? A gente já sabe tudo que acontece no carnaval, né? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, se eu entender que é uma vingança de Deus, que é a ira de Deus, que é juízo de Deus isso, então eu vou entender que Deus é vingativo, que Deus não tem amor e que Deus é um ser extremamente raivoso. Por quê? Porque se nós analisarmos, está morrendo pessoas boas, está morrendo pessoas honestas, está morrendo pessoas de boa índole, está morrendo pais de família, está morrendo pessoas que servem a Deus, não é verdade? Estão ficando desempregados famílias, crianças estão morrendo, idosos estão morrendo, ou seja, tudo isso por causa daquela foto e dizer que de Deus não se zomba. Então o Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus extremamente vingativo. Então presta atenção, tem muita gente compartilhando isso e dizendo que o que está acontecendo é a mão de Deus, é o juízo de Deus pesando, mas eu digo para você, não é. Não, Deus não enviou essa pandemia, isso não vem de Deus, isso não está acontecendo porque teve, vamos dizer, essa cena no carnaval. Preste bastante atenção, eu vou ler duas passagens para você entender melhor, para você não ficar correndo atrás de tudo que você ouve, ficar compartilhando sem você entender, sem você compreender o texto e o contexto. Aí você acaba sendo papagaio de pirata, você acaba reproduzindo algo sem entender. Você acaba, não, mas o fulano que falou é um artista gospel, é um cantor gospel, é um pastor, é um bispo, foi ele que disse, então se ele disse está certo, negativo. Entenda uma coisa, guarde o que eu vou te dizer, se você não começar a pensar por si só, você se tornará escravo do pensador. Então, antes de você replicar qualquer coisa, antes de você tomar partido de qualquer coisa, analise, compare, estude, reflita para ver se aquilo realmente condiz com o texto e contexto. Olha só essa passagem que está aqui no livro de Mateus, capítulo 13.
A Bíblia falando, Jesus falando sobre a parábola do joio, que ele foi lá, ele tinha umas terras e ele foi lá e plantou o trigo, mas veio o inimigo e plantou no meio do trigo o joio. Aí diz assim no verso 26, perdão, verso 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? No versículo 29, não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então os servos disseram: Senhor, vamos lá e vamos arrancar tudo. Aí Deus falou assim, o dono da terra falou assim, né? Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai acabar arrancando o joio junto, e eu não quero isso. Então deixa os dois crescerem. Quando chegar a época da colheita, eu vou pedir para separar o joio do trigo. Então, se nós entendemos que isso que está acontecendo é uma vingança, é uma ira de Deus, um juízo de Deus, então o que a Bíblia ensina aqui sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus está errado, porque está morrendo, como eu falei, pessoas boas, pessoas más, pessoas de boa índole, pessoas de má índole, ou seja, está morrendo todo mundo, está morrendo pessoas que servem a Deus, que não servem a Deus. Então essa passagem não se aplica nesse Deus de amor, nesse Deus de justiça. Quer ver uma outra passagem para nós entendermos bastante? Diz assim, aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 52. Lucas 9, 52 diz assim: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago, João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, Jesus não veio destruir o ser humano. Aí você diz assim: mas não vai haver um juízo? Vai haver um juízo de Deus. Mas para quem? Para todos? Não, para os ímpios. E eu pergunto para você: só ímpio está vivendo nos dias de hoje? Só os ímpios estão aqui nessa terra? Não, tem pessoas boas e pessoas más. Tem os ímpios, tem os perversos, mas também tem aqueles que procuram andar de acordo com a palavra de Deus. E isso que nós estamos vendo que está acontecendo, está pegando todas as pessoas. Não importa se é ímpio e se é justo. Não importa se é justo ou se é ímpio, está atingindo todas as pessoas. Todas, independente de classe social, independente de religião, está atingindo todas. Digo novamente, vai haver um juízo de Deus. Vai haver, mas quando que isso vai acontecer? Quando já não tiver mais nenhum justo nessa terra. Nenhum justo. Então, pare de ficar comprando ideias sem você analisar, sem você refletir, sem você pensar de acordo com a palavra de Deus, passar essa ideia que estão passando para você pelo crivo da palavra de Deus. Passar esse pensamento, passar isso que está acontecendo pela palavra de Deus. Então, é Deus, eu pergunto mais uma vez, é Deus que está castigando a terra por causa disso que aconteceu? É lógico que não. Isso é outra coisa, isso é uma outra questão que não cabe falar aqui nesse vídeo, mas você que está me assistindo, talvez você nem evangélico você nem conhece a Deus, você nem não teve ainda uma experiência com Deus
E você fica se perguntando, nossa, mas o Deus que esse pessoal serve é um Deus rancoroso, é um Deus raivoso, é um Deus de ira, um Deus que quer o mal das pessoas. Não, Deus não quer o mal. Veja o que Jesus falou, olha, o Filho do Homem não veio destruir as almas, mas sim salvá-las. Mas haverá um juízo? Sim, haverá um juízo. Para quem? Para os ímpios, para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não servem a Deus de todo o coração. Para eles sim haverá um juízo. Então isso que nós estamos vendo acontecer não vem de maneira nenhuma da parte de Deus. Não importa quem te passou essa mensagem, quem te passou essa visão, que isso é obra de Deus, que de Deus não se zomba. Usam até versículos da Bíblia para querer endossar os seus pensamentos, mas não veio de Deus. E isso que está acontecendo, essa pandemia, não veio de Deus. Ah, mas por que Deus não faz nada? Por que Deus permite? Bom, aí já é uma outra questão. Podemos falar isso num outro vídeo, por que isso está acontecendo, por que Deus permite, mas a questão desse vídeo de hoje é, isso não é vingança de Deus. Isso não é a ira de Deus. Um dia virá a ira de Deus sobre esta terra, mas somente sobre os ímpios. Graças a Deus, espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua ideia. E mais uma vez, não saia replicando nada que você não tenha ponderado, que você não tenha analisado antes. Graças a Deus, se você ainda não é inscrito no nosso canal e você tem assistido estes vídeos e estes vídeos têm te abençoado, têm te fortalecido, então faça um favor a você mesmo, se inscreva nesse canal, para que você venha receber mais conteúdo que irá te abençoar e te fortalecer. Ficará mais um vídeo aqui, você clica nesse vídeo, que o YouTube irá te direcionar a ele, que com certeza também irá te abençoar. Graças a Deus, fiquem todos na paz, que Deus abençoe e até um próximo vídeo, assim permitindo o nosso Deus.